Nobres amigos, já tem um tempo que a gente fala sobre relacionamento e principalmente na arte de gerir os conflitos do relacionamento. Existem alguns pontos que são fundamentais quando a gente fala do relacionamento do casal, o relacionamento dentro do casamento. Como funcionam as nossas relações, porque essa relação, ela não diz respeito simplesmente à relação do casal, ponto final. Não é assim, porque a relação do casal envolve diversos aspectos, que esses aspectos, principalmente com chegada de filhos, eles precisam ser trabalhados e comunicados. A comunicação é ponto fundamental desde o início do relacionamento até os anos de maior maturidade dentro da relação. Por que isso? O relacionamento, ele tem os conflitos dele expostos de uma forma que a gente não pode entender que esse conflito ele está brotando do nada. Não existe, por exemplo, a gente está andando no, vamos dizer assim, a gente está andando no meio do mato e encontrar uma árvore que está lá com a manga pendurada e aquela manga nasceu hoje. Não, não é assim dessa forma. Existe uma semente, essa semente foi plantada, esse solo pode ter sido adubado, pode ter sido ao natural. Houveram chuvas, houveram estações, essa planta cresceu, amadureceu e o fruto brotou no tempo que deveria brotar. A mesma forma acontece todas as situações que envolvem o relacionamento, tanto para as coisas que não são boas como para as coisas que são boas. Então vamos lá. Quando o conflito ele aparece, ele é exposto, significa que algumas coisas aconteceram antes, algumas coisas foram plantadas, semeadas, regadas e ele foi exposto. Eu estou falando assim, fica parecendo que a gente só consegue fazer esse contexto para as coisas que são boas, mas para as coisas que são ruins também. Existe muito trabalho para poder se expor um conflito, expor uma situação de diferença entre os pares no casal, no casamento. O que é que eu digo com relação a isso? Lá no início faltou um diálogo que ele poderia curar uma coisa que não precisaria crescer, se desenvolver e ser exposto a ponto de criar um conflito. Se naquele momento inicial a necessidade de um dos parceiros fosse demonstrada e fosse solicitada uma solução, uma forma de aquilo dali ser trabalhado entre os dois, esse problema não cresceria. Porque quando você deixa de comunicar o problema, quando você deixa de comunicar a sua necessidade que pode ter mudado frente ao que você tinha acertado inicialmente com seu parceiro, com sua parceira, quando você deixa de comunicar isso, você está adubando um futuro conflito que vai aparecer em algum momento porque o seu sentimento pode não reverter. Então, exemplo, vamos lá. A gente combinou que iríamos almoçar juntos todos os dias. Comecei a trabalhar perto de casa, isso no iniciozinho do casamento. Comecei a trabalhar perto de casa para que a gente possa almoçar junto todos os dias. Em determinado momento houve uma situação de uma possível promoção no trabalho e a partir daquele momento eu não vou almoçar em casa hoje. Amanhã não vou poder almoçar em casa. Outro dia, hoje eu vou almoçar em casa, almoço em casa. Daqui a pouco não vou almoçar em casa, não vou almoçar, até se tornar uma rotina não almoçar em casa. Em nenhum momento foi falado, olha, a partir de hoje eu não vou conseguir mais almoçar em casa, porque eu estou pleiteando uma promoção no meu trabalho e isso vai me exigir um pouco mais de dedicação no trabalho e eu não vou poder ficar vindo todos os dias. O que é que você acha? Pode ser? Olha, se isso não for comunicado claramente, isso daí pode se tornar futuramente algo do tipo: a gente perdeu nossa conexão. Você lembra que a gente almoçava junto todos os dias e você me trocou pelo trabalho? Você trocou o nosso momento diário juntos pelo trabalho? Isso não foi comunicado, isso não foi acertado. É uma coisa que, para quem está dentro da possibilidade da promoção no trabalho, envolvido com aquele movimento, ele acha que está subentendido pelo parceiro, pela parceira. A pessoa acha que aquilo dali é óbvio, que eu estou precisando nesse momento me dedicar ao trabalho e que eu não vou mais almoçar em casa.
Isso é óbvio no sentido de que é óbvio que a pessoa está percebendo isso, mas é óbvio que também a pessoa não foi comunicada daquilo da forma correta, porque a gente combinou uma coisa anteriormente. Tem uma dica que eu vou dar para a comunicação, que essa dica ela faz toda a diferença quando a gente vai comunicar, sem ser agressivo e sem colocar uma imposição no que a gente está precisando. Isso serve para os dois lados, tá? Tanto para o lado que vai passar a comunicar a mudança, como para o lado que de repente viu uma mudança e não foi comunicado e agora está querendo uma explicação sobre o assunto. A primeira coisa é colocar na, vamos dizer assim, em pratos limpos, colocar de uma forma transparente. Isso pode não ser dentro de casa, para a gente não estar com o ambiente da casa da gente como um ambiente de, vamos dizer assim, resolução de conflitos, DRs constantes. Então, vamos dizer assim, se eu tiver um momento para dizer assim, olha, vamos tomar uma água de coco na praia, vamos, vamos na praça para poder passear um pouco, aquela praça nova que a gente não conhece. Chega lá, senta num banco, resolve aquele conflito ali e volta para casa tranquilo. Deixa aquele problema lá na praça, tá? Primeiro, fala sobre a observação da mudança. O que é que você está observando que mudou no comportamento? Olha, eu tenho observado que você constantemente não está vindo mais almoçar em casa. Isso é uma observação assim que eu estou fazendo já tem um tempo, que você deixou de vir um dia, depois deixou de vir outro, apareceu um dia, depois novamente não veio. Tá? Primeiro fala a observação, porque o outro já vai verificar que a sua observação realmente é sobre um ponto existente. Não é uma coisa que não que é subjetiva, é uma coisa que realmente aconteceu. Aí você vai comunicar o que você está sentindo com relação àquilo. Isso está me fazendo ter uma desconexão com você, porque a gente tinha combinado uma coisa e para mim era o momento que eu tinha para conversar com você um pouco. Então, assim, eu estou sentindo que está faltando esse momento de conversa nossa. Aí você vai falar a sua necessidade. O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando que você me deixe claro se você vai almoçar todos os dias em casa, se você não vai, ou que você marque dias comigo para vir almoçar, para poder a gente voltar a ter essa conexão. A minha necessidade é de ter um momento da gente. E na sequência, você vai expor uma proposta ou pedir uma proposta de solução. Então, o que eu preciso agora é que você faça isso. Você pode me atender? O que é que você acha disso tudo que eu falei? Com esses 4 pontos, você consegue comunicar, você consegue expor seu sentimento, você consegue falar a necessidade que você está tendo e você coloca para a pessoa, para o seu parceiro, para a sua parceira, a possibilidade de mudar ou não, de fazer uma mudança do jeito que você está propondo ou um meio termo na hora de gerenciar aquele conflito que está acontecendo. Eu estou dando só um exemplo, tá? Isso serve para N coisas. Quando você faz isso, você coloca a responsabilidade também no parceiro sobre uma coisa que é um sentimento seu. Grava uma coisa, dentro do casamento não existem, vamos dizer assim, carências e necessidades que sejam totalmente individualizadas. Existem coisas sim que são de um, existem particularidades que são do outro, mas as coisas que afetam diretamente o relacionamento, elas não são individualizadas. Elas precisam ser compartilhadas, precisam ser tratadas juntos e precisa ser tratado com transparência. Então a comunicação é fundamental. Só que essa comunicação ela tem que acontecer de uma forma que ela não seja agressiva, ela não seja impositiva. A gente precisa se colocar no outro para poder perceber qual o sentimento do outro com relação a gente. Será que esse sentimento do outro ele tem sentido? Será que eu dou espaço ou abertura para que aquele sentimento aflore? Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro para perceber também o que é que a gente pode fazer para poder melhorar aquilo. Será que eu posso compreender melhor que naquele momento o meu parceiro está pleiteando uma promoção de trabalho para melhorar a condição de vida da gente? Então eu posso simplesmente comunicar a ele que eu estou entendendo o momento dele, eu estou entendendo o momento dela e a gente pode sim tratar daquela forma. Agora, quando tiver uma mudança assim, me fala antes, só para poder me ajeitar, porque eu estava vindo almoçar em casa na expectativa que você também viesse. Bom, a minha dica de agora é essa: comunicação é fundamental. Me segue que a partir de hoje eu vou dar mais dicas com relação ao gerenciamento de conflito no relacionamento, como a gente se tornar um parceiro melhor para o outro
e como a gente gerir principalmente futuramente a criação de filhos. Tá bom? Um abraço, até a próxima.